Quem é Caboclo Pena Branca? Mistérios, segredos e poderes para mudar de vida. O som do maracá ecoa. O cheiro da mata invade o ar, como se a floresta chamasse por você. Não é por acaso que você está aqui. Não foi por acaso que esse vídeo apareceu no seu caminho. Há entidades que não pedem licença. Elas chegam quando precisam chegar. E hoje, talvez pela primeira vez, você está prestes a ouvir o chamado do Caboclo Pena Branca. Quem é essa entidade que tantos respeitam, outros temem e muitos ainda desconhecem? Por que seu nome atravessa terreiros, sonhos e pressentimentos como uma flecha certeira? O que há por trás de sua figura imponente, envolta em silêncio, folhas e sabedoria ancestral? Muita gente pensa que Umbanda é só batuque e reza, que caboclo é só força bruta e folha no corpo. Mas quem realmente entende, sabe. Dentro da mata mora um espírito que vê o que os olhos humanos não enxergam. Pena Branca não fala muito. Ele age, ele sente, ele varre caminhos, ele toca em dores que você tenta esconder até de si mesmo. E aqui está o ponto. Talvez a sua vida esteja travada. Você sente que algo pesa nos seus ombros, que seus esforços não se transformam em conquistas, que seus relacionamentos se repetem como ciclos sem fim, que o sono não traz descanso e que há uma tristeza oculta que ninguém vê. Pode ser inveja, energia densa ou apenas um ciclo espiritual pedindo encerramento. Mas e se houver uma força capaz de abrir seus caminhos, quebrar feitiços, curar dores e mostrar direção? Caboclo Pena Branca não vem para quem tem pressa. Ele vem para quem tem alma. E se você chegou até aqui, é porque algo em você está pronto para escutar. Neste vídeo, vamos mergulhar nos mistérios dessa entidade que carrega a força da mata, o poder da cura e a sabedoria do tempo. Vamos revelar histórias que ficaram guardadas nos cantos mais profundos dos terreiros. Segredos que só são passados de boca a ouvido, de guia para filho, de espírito para médium. Vamos falar de proteção, limpeza, transformação. Mas, acima de tudo, vamos falar de despertar. Você vai descobrir o que significa sonhar com penas brancas. Vai entender os sinais de que Pena Branca está perto. Vai saber como pedir ajuda, como se conectar e, principalmente, como dar os primeiros passos para mudar sua vida com a força dele. E se você ficar até o final, um ritual simples, mas profundo, será revelado. Algo que você pode fazer com respeito e fé, onde quer que esteja. Então, prepare o coração, apague as luzes, aumente o volume. Porque o que vem agora não é só conteúdo, é iniciação, é reencontro, é a floresta sussurrando no seu ouvido através da força silenciosa de um caboclo que não veio à toa. Saravá, o Caboclo Pena Branca, Okearô. Que a luz dele toque seu coração. Agora, contextualização e origem. Imagine um silêncio profundo de mata virgem. Um espaço onde o tempo não corre como na cidade, onde o chão guarda histórias e o vento carrega ensinamentos. É nesse cenário invisível aos olhos, mas perceptível à alma, que a espiritualidade da Umbanda se manifesta. E é nesse solo sagrado que nasce a presença dos caboclos, espíritos ancestrais, muitas vezes ligados aos povos originários, aos guerreiros da floresta, aos curadores silenciosos. Eles não vêm para impressionar com palavras, vêm para transformar com energia. Na Umbanda, os caboclos representam uma das 7 linhas de força espiritual. Eles são guias que trabalham com a vibração da natureza, principalmente a mata. Trazem em sua roupagem espiritual a força dos indígenas, mas também a missão de cura, a sabedoria silenciosa dos anciãos e a firmeza de quem já venceu muitas guerras, internas e externas. E entre tantos caboclos que atuam nos terreiros e no plano espiritual,
Um se destaca não apenas pela força, mas pelo mistério que o envolve, o caboclo pena branca. O nome já carrega símbolos profundos. A pena branca é sinal de pureza, de vigilância, de conexão com o mundo espiritual. É o elemento que une o céu e a terra, o pensamento e a ação, o espírito e o corpo. Em muitas tradições indígenas, a pena branca é usada pelos líderes espirituais, pelos guerreiros da paz, pelos que já provaram seu valor e agora conduzem outros com sabedoria. Mas quem foi Pena Branca? Há relatos que o apontam como um espírito ancestral ligado às regiões do Cerrado brasileiro, especialmente na área entre o que hoje conhecemos como Brasília e Goiás. Algumas tradições dizem que sua última encarnação foi por volta do século XV, muito antes da colonização, quando liderava uma aldeia como pajé e guerreiro. Mas o que é consenso entre médiuns experientes e casas de axé sérias é que sua força não se limita à história de um homem. Ela se tornou arquétipo, vibração, presença constante no plano espiritual. Ele é evocado como guardião da luz na mata. Seu silêncio impõe respeito. Sua chegada é percebida antes mesmo de se manifestar, como se o ambiente fosse tocado por uma brisa densa, carregada de energia ancestral. Os filhos de fé que trabalham com ele relatam um sentimento de proteção e, ao mesmo tempo, de purificação. Como se ele tirasse tudo que está fora do lugar, mesmo que isso doa no início. O que poucos entendem é que Pena Branca não é apenas uma entidade de força espiritual. Ele representa uma filosofia de vida. Sua essência nos lembra da importância do retorno à origem, da reconexão com a natureza, da cura pelo simples, da verdade falada com poucas palavras. Ele ensina que o caminho para a transformação não está nos atalhos, mas na disciplina, na fé firme e na escuta do invisível. Essa é a base para tudo que será explorado a partir daqui. Entender quem é Pena Branca exige mais do que curiosidade. Exige entrega. Exige abrir mão de certezas e permitir que a força dele toque os pontos onde você mais esconde a sua dor. E uma vez que essa força entra, não há mais retorno. É caminho de despertar, de renascimento, de encontro com sua própria verdade. No próximo capítulo, vamos adentrar os elementos que acompanham essa entidade. Seus símbolos, seus objetos sagrados, suas vibrações. Porque entender o que o cerca é o primeiro passo para entender como ele atua. Mas não se iluda. Cada elemento carrega um segredo, símbolos, ferramentas e vibração. Ao entrar em um terreiro, durante uma gira de caboclo, há sempre uma mudança perceptível no ar. É como se o ambiente se reorganizasse, como se o tempo ganhasse um novo ritmo. Sons de maracá começam a ressoar, folhas sagradas exalam seus perfumes e entre cantos ancestrais, um nome ecoa com reverência: Pena Branca. Antes mesmo de sua manifestação, sua energia começa a se fazer presente por meio dos elementos que o representam. Esses símbolos não são meros enfeites, são portas espirituais, chaves que abrem caminhos entre mundos. A Pena Branca, como já mencionamos, é seu primeiro sinal. Mas o que ela representa de fato? No plano físico, é uma pena, leve, silenciosa, quase frágil. No plano espiritual, ela é escudo e espada ao mesmo tempo. Ela protege, limpa e direciona. Em muitas culturas indígenas, penas brancas são colocadas nos cocares dos líderes espirituais, simbolizando a ligação direta com o mundo dos espíritos. Para a Pena Branca, essa pena é a extensão de sua própria missão: curar com firmeza, proteger com doçura, orientar com clareza. Outro instrumento sagrado é o maracá, ou chocalho. Quando ele é agitado, não é apenas um som que preenche o ambiente. É uma frequência vibracional que rompe energias densas, afasta pensamentos negativos, dispersa espíritos obsessores e prepara o campo para o trabalho espiritual. Pena Branca raramente fala muito.
Mas quando seu maracá vibra, é como se ele dissesse tudo. É aviso, é limpeza, é comando espiritual. Ele age como um raio que corta o ar, invisível para os olhos, mas impactante na alma. Muitos médiuns que trabalham com ele também relatam o uso de cachimbo ou charuto. O sopro da fumaça, nesses casos, tem função espiritual. É um meio de varrer energias negativas, equilibrar o campo vibracional da pessoa atendida e intensificar o poder da oração. O cachimbo, diferentemente do que muitos pensam, não é um vício da entidade, é um veículo. Pena branca sopra a fumaça como quem sopra sobre feridas invisíveis, purificando-as em silêncio. Há também elementos naturais que o acompanham. Frutas de cor clara, como banana prata ou maçã verde, são oferecidas para suavizar as vibrações. As guias, colares espirituais, usadas por seus filhos, costumam mesclar contas brancas, verdes e às vezes douradas, refletindo as cores da mata, da paz e da luz espiritual. Tudo tem propósito. Cada detalhe carrega um campo energético que conecta com sua vibração. Mas não se engane, esses símbolos por si só não têm poder. Eles são ferramentas. O que ativa sua força é a intenção, o respeito e a fé verdadeira. Um maracá na mão de alguém sem preparo não vibra nada além de som. Nas mãos de pena branca, ele é tempestade espiritual. Uma guia no pescoço de alguém vaidoso é só um colar. No peito de quem serve com humildade é a armadura sagrada. Muitos chegam aos terreiros com a vida carregada, com sintomas físicos inexplicáveis, com cansaço que não se justifica, e não sabem o porquê. Mas quando o maracá toca, quando a pena branca aparece em sonho, quando o ponto cantado é entoado, algo começa a mudar. Porque os símbolos de pena branca têm um código espiritual que fala direto à alma, mesmo que a mente ainda não compreenda. E esse é o segredo dos elementos que o acompanham. Não são apenas signos visuais ou adereços religiosos. São portais, são manifestações da energia dele no mundo físico, e quando usados com fé e devoção, se tornam espelhos da força da mata, pura, ancestral, implacável e curadora. Agora que você reconhece os instrumentos de trabalho de pena branca, prepare-se. No próximo capítulo, você vai conhecer os poderes que ele carrega. Não apenas dons espirituais, mas forças capazes de mudar destinos. Porque pena branca não vem só para limpar, ele vem para transformar. Poderes e transformações. O que faz de um espírito uma entidade respeitada, buscada, reverenciada? Não é o nome, não é a fama, é a transformação que ele provoca em quem se aproxima. Pena branca não é apenas um espírito de luz, é um divisor de águas na vida de quem cruza seu caminho. Seus poderes vão muito além do que o senso comum imagina. Ele não distribui bênçãos a troco de promessas vazias. Ele age onde poucos têm coragem de olhar, dentro da alma, nas camadas mais ocultas, nos lugares mais feridos do ser. Quem busca pena branca geralmente não chega sorrindo, chega cansado, chega perdido, chega com um nó na garganta e o coração apertado. É como se a vida tivesse empacado, portas que se fecham sem explicação, relacionamentos que se tornam repetições de dor, sonhos que se dissolvem antes mesmo de começar. São sintomas de um espírito travado, de caminhos fechados por energias que se acumulam ao longo do tempo. E é nesse ponto que ele entra. Pena branca tem o poder de abrir caminhos, não apenas no sentido material, como uma nova oportunidade de trabalho ou um contrato que se assina. Ele abre caminhos espirituais. Remove bloqueios que não são visíveis, mas são sentidos. É como se ele olhasse para a alma da pessoa e dissesse: aqui está o que te segura, vamos tirar. E tira, com firmeza, com precisão, com o tempo necessário, porque com ele, nada é pela metade.
Outro dom muito falado, mas pouco compreendido, é sua capacidade de cortar demandas e feitiços. Demanda, no contexto espiritual, é uma carga energética enviada consciente ou inconscientemente por outra pessoa. Pode ser inveja, raiva, maldição, pensamento obsessivo. Pena Branca atua como um guerreiro silencioso, rompendo esses laços invisíveis que drenam a energia da pessoa. E ele faz isso sem espetáculo. Às vezes, basta um toque em terra firme, um sopro de maracá, um banho de ervas guiado por sua energia, mas há algo ainda mais profundo, sua força de cura emocional. Pena Branca acessa feridas que a medicina não alcança. Mágoas antigas, traumas familiares, culpa silenciosa, medo de viver. Ele não apaga essas marcas com uma borracha espiritual. Ele ensina a transformá-las em força. E é aqui que muita gente chora em sua presença. Não por dor, mas por libertação. Pessoas que passaram por suas mãos relatam mudanças que parecem improváveis. Crises internas que cessam sem explicação lógica. Sensação de paz onde antes havia desespero. Sonhos mais vívidos. Coragem de tomar decisões que foram adiadas por anos. E não se trata de mágica, trata-se de reconexão com sua própria essência, guiada por uma entidade que sabe como limpar o terreno para que você possa plantar de novo. Você sabe quando Pena Branca está te chamando. Os sinais são sutis, mas constantes. Sonhar com penas brancas, sentir uma vontade súbita de ir à natureza, ouvir pontos cantados em momentos aleatórios, ter arrepios inexplicáveis ao ouvir o som de um maracá, sentir saudade de algo que você nunca viveu, ter a intuição de que há algo além te esperando. Quando isso acontece, preste atenção. Ele está perto, ele está olhando, esperando você dar o primeiro passo, e esse passo não é fácil. Pena Branca não aceita metades. Ele exige presença, exige verdade. Ele pode até derrubar tudo que é ilusório na sua vida, para que, a partir dos escombros, nasça algo autêntico. E isso, às vezes, assusta, mas também liberta. No próximo capítulo, você vai aprender como se conectar com essa força de forma segura, respeitosa e transformadora. Um passo a passo prático para quem sente o chamado e deseja responder com coragem e fé. Ritual de conexão, o caminho seguro para se aproximar de Pena Branca. A espiritualidade não aceita pressa, nem orgulho, e muito menos a tentativa de controle. Quem busca uma entidade como Pena Branca precisa estar disposto a esvaziar-se de certezas, de ansiedades, de vícios emocionais, porque a conexão com ele não se dá por fórmulas ou promessas. Ela nasce do silêncio, da humildade, da disposição verdadeira em querer mudar de vida. E para isso existe um caminho, não um atalho, mas um caminho seguro, sagrado e acessível, mesmo a quem está começando agora. O primeiro passo é preparar o ambiente. Pode ser um quarto, um canto da casa, um quintal ou um espaço na natureza, mas precisa estar limpo, não só fisicamente, mas energeticamente. Acenda um incenso de arruda ou alecrim. Se possível, faça uma defumação com ervas secas, alecrim, guiné, manjericão e folha de pitanga. Enquanto a fumaça se espalha, pense em tudo o que precisa sair da sua vida. Mágoas, cansaço, bloqueios, dúvidas. Deixe a fumaça levar. Em seguida, crie um pequeno altar. Não precisa ser grande, basta uma vela branca, uma vela verde e, se quiser, um copo com água ou água de coco. Coloque também uma pena branca, se tiver, ou algo que represente a natureza, uma pedra, uma folha, uma flor. Não é superstição, é símbolo, é ancoragem espiritual. É como se você dissesse ao universo: estou pronto para ouvir. Agora, sente-se com a coluna ereta, respire profundamente e fale em voz alta, com sinceridade, como quem fala com um velho amigo que sabe tudo sobre você. Diga por que está ali,
Diga o que sente, diga o que quer mudar. Você não precisa usar palavras bonitas, precisa usar palavras verdadeiras. Fale com o coração nu, sem máscara, sem personagens. Pena Branca escuta a essência, não o ego. Se souber, cante um ponto dele. Um ponto simples, como Saravá, o caboclo Pena Branca, Saravá, seu poder de cura, Saravá, sua luz na mata. Cante mesmo que a voz falhe, mesmo que sinta vergonha, porque o canto é vibração. Ele rompe as barreiras que o pensamento não alcança. Ele atrai, ele purifica, ele abre. Depois disso, fique em silêncio. Só escute. Pode vir uma sensação, uma emoção, uma memória antiga. Pode vir um arrepio, um choro, uma paz profunda. Pode parecer que nada aconteceu, mas algo sempre acontece. Às vezes, a transformação começa devagar, como água que penetra a terra aos poucos. Às vezes, ela vem como um trovão. Cada espírito tem seu tempo, e cada filho tem sua ferida. Se quiser, após esse momento, ofereça uma fruta clara em um prato branco. Banana prata, pera, maçã verde ou uvas. Coloque ao lado da vela e diga: com essa fruta eu ofereço meu respeito, que sua luz possa tocar meu caminho. Deixe ali por algumas horas ou até o dia seguinte. Depois, entregue à natureza ou jogue fora com gratidão, sem culpa. O mais importante, não faça isso esperando milagre. Faça com fé, faça com entrega, faça com consciência. Pena Branca não atende quem exige, ele acolhe quem se doa. E quando ele decide agir, ele age profundamente. Vai no núcleo do problema. Remove aquilo que está oculto e abre caminhos que você nem sabia que existiam. Mas lembre-se, nenhuma prática espiritual substitui o acompanhamento em um terreiro sério, com um pai ou mãe de santo responsável. O que mostramos aqui é um ritual de aproximação, um chamado de coração, para que, se for seu caminho, ele possa se manifestar em sua vida com a força e a sabedoria que só ele tem. No próximo capítulo, vamos mergulhar nos mistérios mais ocultos de Pena Branca, segredos que poucas pessoas conhecem, verdades espirituais que só se revelam a quem está pronto para ver além do óbvio, mistérios e segredos pouco conhecidos de Pena Branca. Muitos acreditam que já conhecem Pena Branca porque ouviram seu nome em um ponto cantado ou porque viram sua imagem retratada em um quadro. Mas o que poucos compreendem é que as entidades mais poderosas não se revelam por completo à primeira vista. Elas se mostram aos poucos, camada por camada, conforme o coração do buscador se prepara. Pena Branca é exatamente assim. Ele é o silêncio que ensina, o mistério que transforma, o segredo que sussurra apenas para quem escuta com a alma. O primeiro segredo pouco comentado está na forma como ele trabalha em planos que a maioria sequer reconhece. A atuação de Pena Branca vai além do atendimento no terreiro ou do contato mediúnico. Ele age durante os sonhos, nos momentos de introspecção profunda, nos instantes de dúvida intensa. Às vezes, é na solidão de uma madrugada que ele se aproxima, não para falar, mas para despertar. E esse despertar pode vir como inquietação, como uma pergunta que insiste em não se calar, como uma intuição que muda decisões. Outro mistério está em sua ligação com falanges de cura e desobsessão. Não é raro que Pena Branca se manifeste ao lado de espíritos médicos ou guias ligados à linha da saúde espiritual. Ele atua como uma ponte entre mundos, canalizando energias da mata para reequilibrar o corpo e a mente de quem está fragmentado. Em muitos terreiros, há relatos de médiuns que, ao incorporar Pena Branca, sentem uma força medicinal pulsando em suas mãos. Ele toca e, ao tocar, transforma. Ele sopra e, ao soprar, limpa. Poucos sabem também que ele não vem sozinho. Pena Branca lidera uma falange, um grupo de espíritos afins que vibram na mesma frequência e compartilham a mesma missão:
São caboclos e caboclas, cada um com uma função específica. Uns cuidam da limpeza energética, outros da proteção espiritual, outros ainda da orientação emocional. Mas todos seguem sua liderança, todos reconhecem sua luz e todos se movem quando ele determina. É por isso que, quando ele entra, o terreiro inteiro parece mudar de frequência. Há também um segredo mais sutil, mas talvez o mais importante. Pena Branca trabalha com a verdade. Ele não compactua com mentiras, com manipulação espiritual, com vaidade disfarçada de fé. Quem tenta usá-lo para benefício egoísta sente o peso de sua ausência, porque ele só atua onde há entrega. E sua presença não pode ser forçada. Ela precisa ser convidada com sinceridade. Em meio a tudo isso, um dos aspectos mais misteriosos e mais lindos de sua atuação é a forma como ele ensina o valor do silêncio. Em uma sociedade que fala demais e escuta de menos, Pena Branca ensina que há poder em calar, que há cura em observar, que há sabedoria em esperar. Ele é o caboclo que ouve antes de agir, que analisa antes de julgar, que orienta sem precisar gritar. E esse é um ensinamento profundo. Às vezes é o silêncio que cura, é o recolhimento que revela, é o não fazer que transforma. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo que Pena Branca tem algo a te mostrar. Algo que vai além do que foi dito até agora. Algo que só pode ser sentido. No próximo capítulo, vamos falar sobre isso. Sobre o momento em que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. Sobre o convite real à transformação. Porque depois que você é tocado por ele, a vida não pode mais seguir como antes. Convite à transformação, a escolha que só você pode fazer. Há momentos em que a vida para, não porque o tempo deixou de correr, mas porque a alma cansou de andar em círculos. A rotina pesa, as relações se esvaziam, os sonhos envelhecem dentro do peito, e você, mesmo sem saber como explicar, sente que algo precisa mudar. É nesse espaço silencioso entre o que foi e o que ainda não é que Pena Branca aparece. Não como promessa, mas como chamado. Ele não oferece fórmulas, nem soluções mágicas, mas aponta caminhos. E esses caminhos exigem coragem, porque a transformação que ele propõe não é sobre conquistar algo fora, é sobre voltar para dentro, limpar o que foi escondido. Curar o que foi calado, libertar o que ficou preso por medo, culpa ou costume. Pena Branca não vem para fazer por você, ele vem para te lembrar que você pode fazer. Ele te entrega a chave, mas é você quem decide abrir a porta. O convite está feito e você sente nos arrepios que vieram em certos trechos deste vídeo. Sente nas memórias que surgiram sem aviso. Sente naquele peso que agora parece se mover, mesmo que ainda não saiba para onde. Isso não é sugestão, é sintonia. Pena Branca está tocando sua frequência. E talvez essa seja a primeira vez que você ouve de verdade. Agora é o momento da escolha. Você pode seguir sua vida como sempre fez, esperando que algo mude de fora para dentro. Ou pode dar o passo. Um passo que não exige perfeição, só presença, só disposição para caminhar, mesmo que com medo. Pena Branca não exige que você esteja pronto. Ele exige que você esteja aberto. E se estiver, ele se aproxima. Ele limpa, orienta, protege. Ele transforma. Por isso, se algo dentro de você vibrou até aqui, aceite o convite. Comece devagar. Monte seu altar, acenda sua vela, faça sua prece. Frequente um terreiro sério, estude, pergunte, cante, mas acima de tudo, viva o que sente. Porque a espiritualidade não é teoria. É prática, é movimento, é transformação diária. E se você deseja continuar mergulhando nesse universo com profundidade, com respeito, com verdade, este canal está aqui para isso. Vamos seguir desbravando os mistérios da Umbanda, dos caboclos, das entidades que trabalham na luz.
Compartilhe este vídeo com quem está travado, com quem está buscando, com quem está sofrendo em silêncio. Porque o chamado não vem só para você. Ele pode ser ecoado por você. Comente aqui embaixo. Você já sentiu a presença de pena branca? Já teve sonhos, sinais, intuições? Vamos criar uma corrente de partilha, de aprendizado coletivo. E se quiser continuar por esse caminho, inscreva-se. Porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que seu espírito está pedindo. Saravá, pena branca, que sua luz siga iluminando aqueles que têm coragem de ouvir e responder. Encerramento. Quando o silêncio também é resposta. Chegamos ao fim desta jornada. Mas talvez, mais do que um encerramento, este seja apenas o início de algo maior. Porque quando falamos de pena branca, não falamos apenas de uma entidade. Falamos de um portal, um encontro com aquilo que você realmente é, quando as máscaras caem, quando as certezas se desfazem e só sobra a essência. E é nessa essência que ele trabalha. Tudo o que foi dito aqui foi para te preparar. Não para entender com a mente, mas para sentir com o coração. Pena branca não cabe em palavras. Ele habita o silêncio entre elas. Ele está no arrepio súbito, no sonho recorrente, na intuição que insiste, no desejo de mudar que começa a ganhar forma. Ele é o guia que não promete facilidades, mas oferece direção. E isso, hoje em dia, é ouro, que você leve desse encontro não apenas conhecimento, mas presença. Não apenas informação, mas decisão, porque agora você sabe, e saber muda tudo. Muda a forma como você se olha. Muda a forma como encara os desafios. Muda a forma como se reconecta com sua espiritualidade. Se a mensagem ressoou com você, cuide bem dela. Volte neste vídeo sempre que precisar lembrar quem está com você nas batalhas invisíveis. Reforce sua fé, refine sua prática e compartilhe com aqueles que também estão buscando algo que nem sabem nomear, mas que talvez seja exatamente isso. A força da mata em forma de espírito, a flecha branca da transformação, a presença amorosa de pena branca. E se você quiser continuar aprendendo, mergulhando nos fundamentos da Umbanda, conhecendo outras entidades, rituais e caminhos de luz, este canal é sua casa. Aqui, a espiritualidade é vivida com respeito, verdade e compromisso. Ative o sininho, participe, pergunte e, principalmente, viva com coragem. Saravá. Que a força de pena branca te acompanhe nos dias bons e te sustente nos dias difíceis. Que a pena dele sopre sobre sua vida a leveza que você perdeu. E que sua jornada nunca mais seja a mesma, porque agora você sabe quem caminha ao seu lado. Oque Caboclo, Ogunhê. E até a próxima.